Olá, meu povo que está assistindo ou ouvindo a esse podcast, como que vocês estão? Eu sou a Manuela Brigagão, a apresentadora de vocês, e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Chega Mais. Aqui nós falamos sobre música, arte, cultura, tudo isso e muito mais. Então, chega mais! E hoje, antes da gente começar o nosso podcast, que nós temos um convidado super especial hoje, que dá toda uma força aqui para o nosso podcast funcionar, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre o mundo do cinema. Eu sou completamente apaixonada nesse mundo, Hollywood, filmes e afins. E olha só, você escolhe assistir um filme hoje porque a história parece boa ou porque você sente que você precisa fazer parte do assunto. Um movimento que a gente vê muito acontecendo hoje em dia, que eu acho que ganhou muita força no ano de 2022, depois do lançamento do filme Barbie, é esse movimento de que ir no cinema também é um evento, né? A gente pôde ver isso também no último filme que foi lançado, que aconteceu isso, né, bastante, com o Diabo Veste Prada 2. Que assim, muita gente não vai no cinema só pra poder assistir a história. Mas participar do momento, postar foto, comentar no Twitter, comentar no TikTok, usar look temático, ver, sabe, tipo assim, e comentar, né, sobre isso com as pessoas. Eu, por exemplo, amo assistir um filme e depois escrever uma resenha sobre o filme. Eu me sinto super a crítica de cinema. E, assim, isso é muito bom, a gente ir no cinema por conta de tudo isso, ter esse evento. Mas, por outro lado, muitos filmes pequenos, muitos filmes menores, produções autorais que acabam indo direto para os streamings, a gente acaba não dando muita atenção. E aí que eu trago um questionamento que eu acho muito importante. Se ninguém estivesse comentando sobre esse filme, você assistiria? Então, eu acho que é uma pauta interessante pra gente conversar e eu vou deixar essa pergunta no ar aqui no podcast. E agora, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Andrade, do Tango Choripã. Tudo bem? Tudo bem, mano. Ótimo. Melhor agora falando do nosso negócio aqui pra vocês do Chega Mais. Ah, isso mesmo. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, sobre a história, né, do Tango Choripã, que é um lugar super legal. Eu já tive a oportunidade de ir lá comer, eu fui com meu Show. namorado, a gente adorou lá, é muito, muito bom. E olha só, a primeira coisa que eu quero saber é, quem é você? Quem é o Leonardo? Eu sou um menino empreendedor. Desde de moleque, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de empreender. Vendendo geladinho, vendendo brinquedo, né? Já trabalhei com teatro, já vendi peça de teatro, apresentações, já trabalhei com entretenimento, com festa. E tô na área de alimentação faz 13 anos. Ah, que legal. Eu ia perguntar isso mesmo, né? Como que você começou a empreender? Então é algo que veio desde cedo. E eu quero saber da onde que veio isso. Você teve algum incentivo, alguém falando pra você, começa a vender geladinho pra poder começar alguma coisa? Ou é algo que você sente que veio de você mesmo? Olha, veio de mim mesmo e gostar de dinheiro. Ah, é pior, né, que isso acontece. Eu tenho uma prima que é exatamente assim, que é a Heloísa, um beijo pra Heloísa, inclusive. Ela tem 11 anos, e desde que ela é bem pequena, assim, ela sempre foi muito desenrolada. Ou ela vende pulseirinha na escola, ou ela vende paçoca, agora ela tá vendendo caneta, ela vende perfume que o pai dela compra lá em São Paulo pra ela. Show, Então, ela é muito assim também. Quando você mandou a história, eu lembrei muito dela por show. conta disso. Olha só, palco, entretenimento, eventos e em que momento, né, essa coisa de vender produtos se tornou o Tango Choripã? O Tango Choripan, ele vem de uma época no meio da pandemia. Hum. 3 anos antes, a gente era franqueados de uma hamburgueria aqui da cidade de Taubaté. O negócio deu super certo durante 3 anos, mas a gente sempre tem aquela vontade de ter o nosso próprio negócio. Trabalhando no negócio dos outros, a gente não consegue colocar as nossas ideias ali para rodar. Sim. E aí a gente queria ter uma ideia nossa, o nosso negócio. Antes da pandemia, 15 dias antes, nós estávamos com um food truck de hambúrguer e aí a gente queria montar um segundo negócio. Estava tudo indo muito bem, alugamos um espaço, compramos um container, 15 dias depois veio a pandemia. Quarentena, né? E aí uma coisa que a gente sempre pensou era fazer um negócio diferente. Chegou a pandemia, todo mundo começou a fazer hambúrguer.
no quintal de casa, dentro de casa. As nossas vendas diminuiu pela metade. E aí chegou a hora da gente decidir. A gente já tinha firmado a palavra com o terreno, tinha comprado o container e a gente gostaria de fazer um negócio diferente, nosso. Sim. E aí foi a decisão da gente sair de um negócio que estava dando super certo, porém a manada tinha ido tudo para a mesma direção e a gente decidiu ir totalmente para o caminho diferente, né? A gente fez diferente e se diferenciou do mercado na época, bem no meio do furacão da pandemia. Então você acha que uma das coisas que talvez tenha feito com que o Tango Choripã tenha dado certo foi se diferenciar no mercado? Se diferenciar no mercado, porque todo mundo estava trabalhando com hambúrguer na época, que era um negócio fácil de trabalhar, e a gente veio com uma novidade na época. E como que é, né? Porque você comentou comigo que tem todo um aspecto cultural, né? O Tango Choripã é algo diferente, né? Sim. E como que é? Me conta um pouquinho sobre o Tango Choripã. Olha, a gente conheceu o Choripã numa viagem em Florianópolis, no final de 2019, e toda vielinha de Florianópolis existia um carrinho de Choripã. Não tinha milho, não tinha pipoca, não tinha churrasquinho, mas Choripã parecia água lá. E aquilo ali ficou na nossa cabeça. A gente ia para uma praia, fomos 3 vezes, e passava num lugar meio gourmetizado. Choripã gourmetizado. A gente não comeu na praia, mas nesse lugar, no último dia, depois que a gente já tinha comido pizza, hambúrguer, já tava com o bucho cheio, a gente passou na frente desse lugar e, vamos passar ali? Nem que a gente leve pro hotel, né? A gente vai conhecer esse negócio aí. E aí a gente conheceu o Choripã, vimos o cardápio, nossa referência é de lá, né? E na hora de aplicar aqui, como o Choripã é da Argentina, a gente começou a trazer a história para cá, porque não adianta nada a gente só colocar um pão com linguiça, e pão com linguiça é como se fosse uma commodity, né? E a gente queria chegar com um negócio diferente, com uma história que desse uma identidade para o nosso negócio. Mostrando que comida não é só comida, mas que tem todo um aspecto cultural por trás, né? Exatamente. E como que isso é aplicado no negócio? Olha, desde o início, desde o nome, né, tango faz parte da cultura da Argentina, que é uma dança, né, e muitas pessoas gostam, além da música, tem a dança. Então, depois de trabalhar com o nosso marketing na época, escolhemos 100 nomes, depois de 100 nomes, 50, tudo nome argentino. E aí o que mais ficou na nossa cabeça, o mais forte, foi o tango. E aí, Tango Choripã, que é o produto que a gente queria vender. Sim. E aí deu super certo. O nosso cardápio, todos os lanches têm nomes de lugares que é de visita, né, turísticos na Argentina. Então, Casa Rosada, que é a casa do governo, a gente tem um lanche chamado Casa Rosada, que é filé mignon. Aí tem o Caminito, que é um museuzinho a céu aberto lá também. A gente tem uma linguicinha, que é Caminito. No início do nosso cardápio tinha todas as historinhas. Hoje o cardápio ficou um pouquinho extenso, mas existem os nomes e todas as nossas lojas que a gente montou até hoje, a gente sempre colocou a identidade. O que é? Paredes pintadas, figuras, algum objeto ali que relembre a Argentina e que quem foi vai saber que aquilo ali existe de verdade. Sim, eu lembro de quando eu fui, tem realmente as pinturas nas paredes, Sim. e a gente até para dar uma olhada, né, Sim. tentar entender. Domingo agora, um cliente mandou mensagem, né, a gente fez uma mudança de loja aqui em Taubaté e não deu tempo da gente fazer as nossas pinturas, né? Inclusive, o Arnaldo é de São José, um grande artista, ficou bem legal lá a pintura de São José. E aqui, quem sempre faz é a Beatriz Moriarty, uma artista fenomenal. E aí o rapaz perguntou pra gente, a loja vai abrir hoje? Por acaso lá tem as pinturas? E aí a gente coloca na cabeça que, bem na época, em 2020, tava na moda os lugares instagramáveis. Sim. Então, desde lá, a gente quer ter o nosso negócio instagramáveis, né? Onde as pessoas chegam, tiram fotos. As crianças hoje vê o Messi na parede, não conhece o Maradona, mas o Messi, todo mundo conhece, vai, tira foto com o Messi.
É bem, bem legal isso. E aí remete mesmo à cultura, ao país, e é Sim. muito legal isso. E também é o que você falou, né? O cliente foi, perguntou pra ver se tinha, porque cria-se uma identidade visual que todo mundo já sabe. Ah, tá em tal lugar? Deve estar no Tango Choripan. Postou foto nessa parede? É o Tango Choripan. Exatamente. E é muito legal quando se cria essa identidade, porque é o que faz com que as pessoas lembrem, né? E a gente tem que ser visto pra ser lembrado. Por isso que é muito importante ter esses lugares instagramáveis, né? Sim. Nos comércios atuais é muito importante. E o choripã, ele era desconhecido, né? Aqui no Vale do Paraíba. E teve alguma reação ou alguma coisa que te marcou, algum cliente que fica em dúvida? E como que traz essa cultura? Olha, até hoje aparece clientes ou pessoas que não sabem o que é choripã. Esses dias passou um senhor na loja, na frente da loja, desceu do carro e falou: Nossa, choripã, passo aqui todo dia e queria saber o que é. Não sabia o que era. E aí a gente explica, né? Que chori é chorizo, pão é de pão em espanhol, pão com linguiça, né? Só que o nosso é um pão com linguiça diferente. No início do tango, a gente já tinha uma carteira de clientes do hambúrguer, né? Então a gente começou a fazer lista de transmissão, a convidar, chamar os nossos amigos, chamar os clientes para conhecer, e a maioria das pessoas sempre perguntavam o que é choripã. Todo mundo ficou meio que assustado. Como assim? Vai sair do hambúrguer que tá dando certo? E vai criar um novo negócio do nada? O que é isso, né? Inclusive, vários donos de hamburgueria, de outros restaurantes, iam para conhecer o choripã. Parece simples, é um pão com linguiça, né? Mas o nosso é um pouquinho diferente. Pelo nome e pelo sabor também. Ah, pelo sabor, o que traz esse sabor diferenciado? Porque gente, eu sou apaixonada por pão com linguiça. Eu amo pão com linguiça, é o top comidas que eu gosto. Mas quando eu fui lá, eu senti que era diferente. E tem muitos sabores no cardápio, é algo super variado. Quando eu fui lá, eu fiquei, meu Deus, preciso voltar aqui. Show. Inclusive, eu e meu namorado, a gente vive comentando sobre o Tango Choripã. Quando o Tango Choripã entrou como patrocinador, que o Tango Choripã também é um dos patrocinadores do nosso podcast, né? Quando entrou, ele falou, meu Deus, o Tango Choripã, aquele lugar muito bom, que não sei o quê. Então, qual é a diferença do sabor de um pão com linguiça para um choripã? Vamos lá. Na Argentina, eles servem um choripã bem simples. Um pão seco, sem maionese, com uma linguiça, inclusive as linguiças e as carnes da Argentina são as melhores do mundo. E separado eles colocam o molhinho chimichurri. Geralmente é apimentado e sem pimenta, né? Salsa crioula. E o nosso choripã, a gente abrasileirou um pouquinho. Então a gente adicionou a maionese aioli, que é uma receita argentina, com um toquezinho de limão. Colocamos vinagrete de cebola roxa e tomate, que é diferente também. Geralmente as pessoas fazem vinagrete, mas cebola normal. E a gente colocou a cebola roxa. A nossa linguiça é calabresa fresca, então ela é um pouquinho mais macia, um pouquinho mais saborosa. E o que faz o choripã ter um sabor diferente é o molhinho chimichurri. No caso, a gente trabalha com ervas desidratadas, vai azeite, vai óleo de girassol, vai vinagre de arroz. E isso aí dá um sabor diferenciado. Nossa, que legal saber de tudo isso. Então, vocês têm apesar, né, de vocês pegarem a referência do choripã de lá, vocês têm um próprio choripã com a própria identidade de vocês, né? Nossa, que legal. E, na sua opinião, como empreendedor, qual é o maior erro dos donos de restaurantes que eles cometem por tratar a comida só como um produto? Porque a gente vê que isso não acontece no Tango Choripã. Tem toda uma cultura, uma história, um cuidado. Você acha que existe esse erro? Olha, se for só o produto, não cria identidade e provavelmente não vai ser conhecido e nem reconhecido o trabalho dele. Faz um ano que eu voltei para dentro da operação e eu estou colocando mais a minha cara dentro do negócio. Então, consequentemente, eu estou vendendo mais porque a minha cara tá lá, eu estou falando mais de choripã pela região, fazendo bastante parcerias, fazendo promoções, trabalhando com bastante tráfego pago. O tráfego pago tá mudando a nossa vida, o nosso negócio, a saúde financeira também. Então, mostrar a história, né, de onde que vem, porque muitas pessoas não conhecem, e quando conhecem ficam ali, tipo, muito contentes, né, de saber que não tá só comendo um pão com linguiça, mas sim tá adquirindo um pouquinho de cultura, de história, e é do lado aqui a Argentina,
Argentina, todo mundo fala que não gosta, mas gosta de argentino, assim, da Argentina, né? Ah, que legal. É uma coisa que eu sempre falo, que você comentou da publicidade, né, do tráfego pago, de parcerias. Você precisa ser visto para você ser lembrado. Então, eu acho que hoje em dia, a internet, o Instagram, o TikTok, o YouTube, essas plataformas, são as plataformas que nós mais consumimos hoje. Então, se você tá sempre aparecendo no Instagram, a pessoa tá toda hora vendo. Não é nem cansativo. Tem muita gente que fala, nossa, falam assim pra mim, mas não cansam de você, não? Que toda hora você tá lá aparecendo em todas as páginas. Mas é porque a pessoa olha e às vezes a pessoa, ela se lembra do meu rosto, ela se lembra da sua marca. Ela olha lá, tango xerupã, tango xerupã, tango xerupã. Aí às vezes tá assim, nossa, não sei pra onde eu vou comer. E aquele lugar lá, que toda hora aparece no meu Instagram, que toda hora aparece nos lugares que eu vejo. Então, isso que é a publicidade, sabe? Exatamente. Não é exatamente só assim, vai divulgar na página e vai ganhar todos os seguidores. É mais esse fato de, tipo assim, quando eu quiser comer alguma coisa diferente, eu vou lembrar do Tango Choripã. Quando eu quiser alguém pra divulgar alguma coisa, eu vou lembrar da Manuela, que tá toda hora lá Show de bola. na internet. Então, eu acho que a publicidade, ela vem muito desse lugar, né? Pra fazer com que as pessoas lembrem da gente quando elas precisem. Então, Sim, eu acho com muito certeza. E essencial. ajudar a vender, né? Com certeza. Esses dias eu fui num restaurante, na minha página pessoal, tô falando bastante de choripã, do meu negócio, e aí eu fui num restaurante experimentar um choripã de lá, e aí o chapeiro começou a comentar, eu vi um dia desses um cara falando de choripã, que ele vai nos lugares conhecer e tal, e eu não tinha falado que era eu. Cara, sou eu, você tá falando de mim. Então, isso que é o legal. Quanto mais a gente aparece, mais pessoas vão lembrar do nosso produto, e na hora de tomar uma decisão no final de semana, de levar a mãe, de levar a namorada pra conhecer algum lugar diferente, vai lembrar da gente. Isso é verdade, é muito importante. E empreender não é copiar, né? Isso é verdade. E qual foi a decisão mais, assim, impopular, talvez, que você tomou no Tango Choripã e que deu certo? Impopular do Tango Choripã, olha, não tem muito porque são testes, né? A gente vai testando, algumas coisas erra, outras dão certo. A gente insere produtos novos no cardápio. Tem clientes que gostam, tem clientes que não. Mas eu posso dizer que a mais acertada foi de fazer um negócio diferente. Né? Onde estava todo mundo indo na contramão, a gente se diferenciou do mercado. Tem que ter muita visão de mercado para poder fazer isso, né? Então, Sim. Foi uma sacada muito boa mesmo, assim. E olha só, vamos lá. Separei muitas perguntas, tem muitas coisas a falar aqui. E olha só, você sustentou a sua visão, né? E por mais de que muita gente ache que foi muito diferente o que você fez, trazer o choripã, que não é algo muito conhecido por aqui, deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo, né? E como que você sustenta a sua visão? Mesmo que alguém duvide, mesmo que aconteça alguma coisa, que tem desafios, né, no caminho, como que você continua andando e acreditando no seu negócio? Olha, eu tenho 13 anos de experiência na área de alimentação. Antes disso, a gente tinha feito um trabalho de 3 anos com um food truck de hambúrguer, então a gente já tinha bastante conhecimento, já tinha bastante visibilidade. O que fez o Tango crescer também bem no início foram as páginas e parcerias com influencers, Armael, Sanja Dicas, bastante influencers da cidade começou a divulgar o nosso negócio. A gente deu um boom em abril de 2021, após o Armael. E também as plataformas de delivery ajudam muito a divulgar o nosso produto. E olha só, você só vende o choripã ou você também vende outros produtos? E se você não vende mais nada, você tem a intenção de talvez no futuro trazer outras coisas? Olha, além do pão com linguiça, a gente trabalha com outras diferenciações de choripã. O argentino vai falar que choripã não é isso, não é filé mignon, não é coração de galinha e tal. Mas assim, a gente tem o sabor, o carro-chefe, que é o choripã mesmo, e a gente colocou mais diferenciações para todo gosto. Inclusive, a gente tem um lanche vegetariano, que é de queijo coalho com ovo, e sai bastante. Todos os lanches do nosso cardápio saem bastante. Então tem coraçãozinho de galinha, tem filé mignon, tem esse vegetariano e tem o chivito, que é como se fosse um x-tudo, que é do Uruguai.
Então a gente tem o choripan, que é o mais consumido na Argentina, e tem o chivito, que é o mais conhecido no Uruguai. Então a gente tem para todos os gostos. Faz poucos meses a gente incluiu no cardápio gelato de doce de leite. Fazia anos que a gente estava nós estávamos procurando uma sobremesa com doce de leite e que fosse a cara do choripan. Um cliente que ia bastante na loja, ele começou a trabalhar com gelato e aí ele ofereceu, queria trabalhar aqui, né, com vocês, posso trazer meu sorvete para cá? Falei, cara, não, porque eu quero um negócio de doce de leite. Você tem? Calma aí que eu vou preparar para você. E o cara criou uma receita muito animal, muito saborosa, com um doce de leite muito famoso do Brasil, de altíssima qualidade, e aí a gente acertou nessa sobremesa. Então a gente está com gelato de doce de leite e morango na loja. E claro que em breve a gente vai fazer uma viagem para a Argentina e com certeza vai trazer mais novidades de lá para incluir no cardápio. Ah, que legal. Então, sempre pensando em crescer, né? E também agradar os clientes. Porque, às vezes, não é todo mundo que gosta de pão com linguiça. Então, acaba indo, né? Pra outras coisas. E é muito, muito, muito legal isso. E esse gelato eu já quero experimentar. Nossa, eu adoro doce de leite. Deve ser muito bom mesmo. E, olha só. Eu quero saber um desejo que você tem pro Tango Choripan no futuro. Olha, a gente está com um projeto de licenciamento de marca. Eu sempre falei em franquias, né? Abri 100 franquias, várias franquias, mas a gente até modelou um projeto de franquia, mas a gente decidiu silenciar ele e iniciar um projeto novo de licenciamento. Porque o licenciamento faz mais sentido para mim hoje, o Leonardo, que é o proprietário da marca. O licenciamento ele tem menos custos, né? E a gente começa a iniciar rápido. Como a gente já tem um know-how de plataformas de delivery e tem a nossa estratégia de marketing, tráfego pago, né? A gente consegue ativar isso de uma forma muito rápida e com menos custo. Uma loja hoje do Tango, se fosse montar na rua, seriam 100 mil, 160 mil reais. E com o modelo de licenciamento a gente consegue abrir um modelinho um pouquinho menor dentro de uma cozinha, uma dark kitchen e começar a difundir mais o nosso negócio por aí. Ah, que legal. Então, o objetivo agora é mais expandir para outros lugares. Exatamente. Não de uma forma que seja muito custosa para os parceiros, mas de uma forma que a gente realmente consiga expandir de uma maneira muito rápida, né? Então, esse projeto já está sendo colocado na mesa, a gente já iniciou, inclusive com o Douglas, que é um amigão meu que trabalha com plataformas de delivery, e a gente já iniciou esse projeto. Nossa, que legal. E olha, quando a gente fala sobre expandir o negócio, eu quero saber alguma coisa que para você não é negociável na hora de replicar o Tango Choripan em outros lugares. Tipo assim, isso aqui não negocio, tem que ter. Não tem como não ter. É assim, eu costumo falar para todo mundo que eu trabalho, né, pro chapeiro, pro pessoal da loja de Taubaté, a gente não pode trocar um alface de lugar. Não pode trocar um tomate do lugar. Então, assim, se eu vejo o cara trocando o tomate ou o chimichurri, coloca o chimichurri antes da linguiça. Não, cara, tem que ser desse jeito. Isso aí a gente não abre mão de nenhuma mudança, porque cada produto, cada sanduíche foi pensado de uma maneira para a pessoa, para o paladar, né, para a gente sentir todos os sabores de cada produto que está ali dentro do sanduíche. Então tem todo um porquê de cada detalhe ali do sanduíche. Isso é bem importante mesmo, né? Porque às vezes acontece em franquias ou algo do tipo, uma coisa que eu acabo comentando é assim, nossa, parece que eu vou na franquia de Taubaté, tem um gosto, vou na São José sim. E tem outro gosto. Sim, inclusive a gente está fazendo um retrabalho aqui, um novo trabalho, na verdade, na loja de Taubaté, para a gente dar uma alavancada e voltar com tudo com altíssima qualidade. Legal. E qual é o maior medo que vem junto com essa ambição de expandir o Tango Choripan? Olha, a gente deu alguns tropeços, né, algum tempo atrás. A gente investiu numa loja nova e nós pagávamos um valor de locação em um lugar e a gente foi para um lugar
muito alto, que não comportava as vendas que a gente queria, né? E também a gente não conseguiu pagar. Então é sempre estar de olho, né, num valor de aluguel, de locação, de ponto baixo e que a gente consiga lucrar, né? Porque ninguém abre um negócio para perder dinheiro, né? A gente quer ganhar. Então, os próximos licenciados, quem a gente for oferecer, a gente sempre vai trabalhar custos baixos e o lucro alto. Agora, pensando um pouquinho no futuro, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, quando alguém falar em Tango Choripan, qual sentimento que você quer que venha na cabeça das pessoas? Olha, hoje eu já estou trabalhando isso na minha página pessoal. Eu quero ser uma referência em choripan no Brasil, né? Então eu quero fazer novos sabores de choripan, quero falar mais para as pessoas. Inclusive a gente tem um projeto de ensinar os empreendedores novos a ter um negócio de choripan e prosperar nessa área. Então eu quero ser lembrado, né? Pô, o cara foi o primeiro ali que... Nós já somos, né, a primeira casa especializada em choripan do Vale, né? E eu quero ser referência no Brasil, que trouxe o choripan, que jogou essa ideia e difundiu para mais pessoas prosperarem no Brasil. Ah, que legal. E se você fosse dar um conselho agora para alguém que quer começar no ramo alimentício, para alguém que quer abrir um espaço, fazer algo diferente, ter a própria identidade, que conselho você daria para essa pessoa? Olha, hoje o que fala muito é marca, né? Então é criar uma marca, um brand, né? Fazer com que essa marca seja vista por maior quantidade de pessoas e sempre com o pezinho no chão, nunca dar um passo maior que a perna, como eu já dei um passo maior que a perna e deu super errado, né? E agora que a gente está se levantando novamente, é sempre olhar a grana que entra, a grana que sai, com os preços bem baixos, né, do que se paga ali de custo, e manter a lucratividade alta. Então é mais para as pessoas avaliarem bem certinho. Exatamente, cada minuciosamente, não pegar um aluguel muito caro, não ter muitos funcionários, começar a testar a marca, testar com os amigos, testar com os primeiros clientes, ver se é isso. A gente tem que dominar o que a gente conhece, o nosso conhecimento. Né? Então, se a pessoa trabalha já com um restaurante ou é funcionário, se ela já está ali bastante tempo, trabalhar com essa área que ela já trabalha há bastante tempo e não inventar a roda e criar um negócio que não vai conseguir. No caso, eu já trabalhava com alimentação, já trabalhava com food truck de hambúrguer. Então, o choripan era sanduíche, por mais que fosse um negócio diferente, eu já tinha um know-how, já tinha um conhecimento na área de alimentação. E isso fez totalmente diferente, fez a diferença para dar certo o negócio. Entendo. Então, tem que ter a bagagem, tem que começar de algum lugar, sim, né? Sim. Eu sempre falo isso também porque eu acho que as pessoas elas já acham que vão começar no topo, né? Que eu vou abrir aqui em uma semana, já vou estar famoso, vou estar lucrando e tal. Sendo que não é assim que funciona, é um passo de cada vez, Sim. um degrau de cada vez, até ir subindo aos poucos e chegar no ponto desejado, né? Sim, essa semana eu fiz um post na minha página que eu coloquei que para empreender tem que ter estômago. Estômago por quê? Vão aparecer pessoas que vão querer passar a perna em você, o governo comendo ali uma grande parte de taxa, a plataforma que tira dinheiro, são funcionários que às vezes furtam, que te deixa na mão na hora que você mais precisa, as contas vão chegando, as vendas na alimentação tem picos, tem semana que é muito boa e aí a gente sente o máximo, paga as contas, fica feliz, e na outra semana as vendas já caem, seja elas por algum evento na cidade, seja elas pelo frio, pela pouca demanda, final do mês diminui, então a gente sempre tem que estar procurando alguma novidade, inovando, divulgando para poder manter. Então vai ter percalços, né? E a gente tem que ter estômago, porque uma hora vai estar bom, outra hora vai estar ruim e você vai ter que seguir. Como diz a minha mãe, é um dia pelo outro. Um dia tá legal, outro dia não tá legal, mas no próximo vai ser show de bola.
É isso mesmo, né? E olha, as pessoas elas vêm, elas acham tudo lindo, mas na hora de passar os perrengues, aí é Exatamente. muito difícil, né? Sobre esse negócio de passar a perna, nossa, acontece muito, eu acho, que em todas as profissões. Eu vejo muita gente que vem aqui no podcast, músicos, atores, agora também no ramo da alimentício. E é muito chocante, né? Que isso sempre, sempre, sempre acaba acontecendo. Acontece comigo com frequência também. Assim, nossa, eu luto muito pra poder conseguir parceria, pra poder. As pessoas me chamam, né, pros lugares pra poder fazer. Eu tô aqui há 6 anos fazendo as coisas, e às vezes chega uma pessoa, vai lá no lugar que eu tô divulgando, sem cobrar nada, faz vídeo, posta e tal, e daí fica numa situação, né, tipo, nossa, é muito difícil, né, Sim, quando isso acontece, porque é um trabalho árduo, né? Que a gente faz para poder chegar nos lugares onde nós estamos. Então eu acho que é importante a gente valorizar, olhar para trás, agradecer todo mundo que esteve junto com a gente sim. na nossa trajetória, né? E continuar seguindo em frente e Sim, crescendo. na minha trajetória com o tango e desde lá atrás, eu sempre consegui, né, firmar parcerias, né, seja com a padaria, seja com a açougue, seja com o fornecedor de algum tipo de produto, né. Uhum, Graças a Deus a gente sempre se manteve com parceiros bons. Lógico que no meio do caminho aparecem algumas pessoas para passar a perna, uhum. para roubar funcionário, mas aí tudo bem, a gente tem que seguir. Se a gente for parar pra, não vou continuar por causa disso, não vou continuar por causa daquilo, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Desistir nunca é opção, né? E agora, Exatamente. antes da gente finalizar para o nosso bate-bola rápido, eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que você comentou que você era ator, né? Então Sim. vamos falar um pouquinho de você? Show. Como que isso aconteceu? Você era ator, fazia teatro? Me conta um pouquinho dessa Olha, trajetória. com teatro, comecei a fazer teatro com 10 anos de idade, na WR, todo mundo conhece, né? Aham. E na época foi para eu ter disciplina, ter mais coisas para fazer na minha rotina, né? Que eu era um Uhum. moleque muito enérgico, né? Então eu trabalhava, fazia Sesc Curumim, fazia capoeira, tudo para ficar um moleque disciplinado ali. Aham. E aí minha mãe decidiu colocar eu no teatro. Ah, você não quer fazer teatro? Eu falei, vambora, né? E o teatro se tornou a minha profissão. Dos 10 até os 20 anos de idade, eu trabalhei com teatro, viajei bastante o Brasil, festivais de teatro, né, peças, Sim. teatro escola, teatro empresa, participei de algumas companhias de teatro. Então, pra pessoa Leonardo, o teatro foi de muito conhecimento, foi de muita disciplina também, Uhum. de muita responsabilidade. E eu tenho como uma paixão, um dia, quem sabe, a gente volta. Aham. Nossa, o teatro eu sempre falo que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer teatro, porque ele ajuda, não é só assim, vamos lá, atuar, fazer peça e tal. O teatro, quando a gente olha pra trás, pro processo, o teatro ele traz uma boa comunicação, ele te ajuda a se portar melhor nos lugares, a apresentar melhor as coisas, ele ajuda com a timidez, a você se soltar mais. Então eu acho que o teatro ele é uma fonte de desenvolvimento muito boa, assim. E a gente tendo uma boa comunicação, a gente tendo uma boa presença, a gente já tem muita coisa, sabe? Sim, Ter uma boa oratória e ajuda em muitas áreas, sabe? Tanto assim, você quer ser um bom advogado, mas é tímido, por que você não faz uma aula de teatro? É assim, exatamente. é o tipo de coisa que te ajuda em outras profissões também. Eu tenho um grupo de teatro, né, que a gente faz na Fego, que muita gente da minha sala tem gente que quer continuar no teatro, mas tem muita gente que quer seguir com outras profissões, mas usa o teatro também como uma forma de se desenvolver ali, Sim, né? se Como. desinibir, né? Aham, com Ficar certeza. simpático, né? No caso do advogado, ele tem que fazer teatro, bastante teatro. Falar bem, ter uma boa Exatamente. Na minha oratória. trajetória, fazendo teatro, nos cursos e nas companhias, bastante gente tinha uma profissão. Dentista, advogado, né, professor, e estava ali, além de fazer uma atividade diferente, era para aprender a falar em público também. Sim, o teatro, eu sempre falo que ele ajuda muito a impor sua presença, a vender a sua imagem também. Pra você vender a sua imagem, é muito importante que você tenha um teatro ali, né? Para as pessoas. Porque o teatro, ele faz com que. Ele te ensina
a você fazer com que as pessoas prendam a atenção delas em você. E eu vejo muito isso, assim, até na hora de apresentar trabalho na escola. Às vezes eu vejo algumas pessoas apresentando, tímidas, quietinhas, não querendo falar alto, com slide ali. Mas eu sempre prezo, assim, agora eu vou usar os conhecimentos que o teatro colocou na minha vida. Aí eu já entro pra apresentar, já falo, não sei o quê, e todo mundo fica quieto, assim. Fala, meu Deus, parece superpoder. Mas, na verdade, é o teatro que fez com que eu conseguisse prender a atenção das pessoas pra mim, sabe? Exatamente, é atenção porque a gente tá mostrando e apresentando ali. Uhum. E você acha que a sua trajetória como ator, ela te ajudou, de algum modo, na criação do Tango Choripã? Sempre, até hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom desenvolvimento na frente do celular, né? Para tratar com as pessoas também. Então, se eu era tímido, eu não me lembro depois do teatro. Né? E o teatro me levou a lugares na época que eu nem sonhava que eu poderia chegar. Ajuda muito mesmo, né? E depois aqui, inclusive, eu vou apresentar no teatro, Show. gente. Eu tenho minha peça, que é Carolinas. Eu vi falando dela aqui, porque eu adoro essa peça. Mas depois a gente vai apresentar lá na Unital, na faculdade, vai ter debate. E é o tipo de coisa, assim, que é teatro, eu adoro. A gente viaja muito, a gente já foi pra Redenção apresentar uma peça. Show. A gente apresenta muito aqui também, em escola, já fomos apresentar em Pinda, em escola também. Estamos com outros projetos futuros aí, quem sabe dá tudo certo. Então, é super legal, né? Sim. E agora, pra finalizar, se você quisesse convencer a pessoa que tá assistindo hoje esse podcast a ir no Tango Choripã, o que você falaria pra convencer essa pessoa? Ó, eu costumo falar, né, nas redes de network que eu tô indo hoje, conhecendo novas pessoas, quem não conhece, que eu vendo um sanduíche diferente para quem já comeu tantas outras coisas, que o meu sanduíche ele é diferente. Então o sabor que a pessoa vai comer é totalmente diferente do que já comeu na vida. Então é algo pra pessoa ver isso e falar, meu Deus, sabor, isso aqui é diferente. Sabor, uma delícia. Entendeu? É diferente, é o lugar pra você ir, pra você conhecer uma nova cultura, viver uma nova experiência, conhecer um novo sabor. Então, o Tango Choripã é o lugar certo pra quem quer experiências novas. E posso dar uma dica pra vocês? Como eu, uma pessoa que já foi no Tango Choripã, vá com fome, porque o lanche, ele entrega, gente, ele entrega. Vá com fome. É a única dica. Que bacana, já não preciso mais fazer propaganda. Não, é sério, gente, vão com fome pro Tango Choripã. Sabe quando você vai no rodízio, você vai a algum lugar que você sabe que é grande a comida, ou que você vai aproveitar? Você fala assim, nossa, vou ficar de jejum o dia inteiro pra poder chegar lá e comer muito e aproveitar. É a dica que eu dou pra vocês, gente, é muito bom mesmo. E agora, vamos pro nosso bate-bola rápido. Olha só, pergunta e responde muito rápido. Vai. 3 coisas que você acha que acabam com qualquer restaurante em menos de 6 meses. Olha, péssimo atendimento, produto de péssima qualidade e com certeza hoje é a marca. Se não tiver marca, não vende. De acordo com o seu gosto pessoal, qual ingrediente que não pode faltar no choripã? O chimichurri. Chimichurri. Você prefere hoje palco, cozinha ou um pouco dos dois? Olha, um pouco dos dois, né? Eu tô ali, eu costumo pensar na minha cabeça que na hora que eu chego ali na frente da chapa, que é o meu avião ali, eu tô na hora do meu show. Agora complete a frase. Cliente que você nunca esquece é aquele que? Olha, que lanche maravilhoso. Esse cara que chega no balcão e fala isso, eu não esqueço dele. E manda, se você pudesse dar um recado pra você de anos atrás que estava começando, o que você falaria? Cara, acredita, trabalha bastante e não desiste. Desistir não tem essa palavra na minha cabeça. Uma palavra que define a sua carreira. Trabalho. Trabalho. Muito trabalho, né? E é isso! Muito obrigada! Adorei! A gente teve uma conversa super legal. E olha só, deixa o arroba do Tango Choripã. Se mudou de endereço, fala o endereço, que tinha mudado um tempo atrás, né? Então fala o endereço, redes sociais, pra gente poder conhecer e não perder nada. Vamos lá, no Instagram é @tangochoripã, né? A gente tem um site também, www.tangochoripã.com.br.
Em Taubaté, estamos na rua Professor Moreira, número 2, São José dos Campos, na Avenida Cassiopeia, 296, no Satelon. É isso aí. Agora, antes de nós irmos para nossa alfinetada final, fiquem com os nossos patrocinadores. Dia dos Namorados chegando e tem presente que dura alguns minutos e presente que vira memória. Você já conhece o Açaizinho Taubaté? Fica na Avenida Sagrado Coração de Jesus 210 e você pode vir aqui conhecer. Aqui tem diversos sabores: leite em pó e morango, açaí paçoca, tem o sabor açaí maracujá e também tem o açaí matezinho, que é mix de açaí com chá mate de limão. E se você gosta de treinar, tem açaizinho pré e pós-treino, o Energy e o Wheyzinho. Tem o sabor tradicional, banana e guaraná, e também tem o zero. E agora você também pode se tornar um revendedor autorizado Açaizinho. Venha conhecer Açaizinho original. Vem pra cá, adores! E agora, a alfinetada final de hoje é a seguinte. Tem muita gente que fica falando por aí, não, porque eu sou sincero. Eu sou verdadeiro, se eu não gosto da pessoa, eu falo mesmo, trato mal mesmo, eu sou verdadeiro. Mas às vezes você não é uma pessoa verdadeira, você só é uma pessoa mal educada. E assim, se alguém não faz nada pra você, se a pessoa está quieta no canto dela, talvez ela tenha feito algo pra você no passado, pra você não gostar dela, ou ela é uma pessoa irritante, ou é alguém que você acha chata, aquela menina na sua sala que você acha chata, aquele menino que você acha chato. Se a pessoa tá quieta no canto dela e ela não faz nada pra você, você não tem que ser ignorante, você não tem que ser mal educada com essa pessoa. Então, cumprimenta no normal, preze pela boa convivência, seja uma pessoa educada. Tudo bem você não gostar dessa pessoa, sabe? Ela ter feito algo muito ruim pra você, mas você perde a sua razão no momento que você começa a tratar essa pessoa mal, na frente de outras pessoas, ou começa a simplesmente falar besteira ou algo do tipo. Então, assim, se você tem razão, guarde a sua razão, seja educado, mantenha boa convivência, que você vai continuar na razão. E esse é o conselho e a alfinetada que eu dou hoje pra vocês. E é isso, muito obrigada, Leonardo, pela entrevista de hoje. E é isso, gente, um beijo e até o próximo Chega Mais!